Paz do Senhor, irmãos, amém? Dando sequência à nossa série. Dando sequência à nossa série, né, no livro de Gálatas. Pedir para os irmãos abrirem no capítulo 4. Esse é um capítulo muito importante da carta, que Paulo vai tratar da nossa filiação, né, em Cristo e do valor que nós damos para as coisas que nós fazemos na obra, né, e qual é esse devido valor que nós devemos dar. Nós vamos discorrer sobre isso hoje, com a graça de Deus, amém? Na verdade, eu queria começar no versículo 23 do capítulo 3. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Aí, conforme nós fomos fazendo... Esse capítulo é dividido em alguns blocos, né? Eu vou fazer a leitura, a gente fala sobre esse bloco, depois a gente vai passando para o próximo e a gente vai fazendo a leitura. Os irmãos acompanhem aí. Versículo 23 do capítulo 3 diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que a fé de futuro que haveria para a fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu como aio, nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, que por todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois um em Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois vós filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Lê até esse trecho, depois a gente continua. Irmãos, eu queria começar aqui. Se os irmãos estão prestando atenção no culto, essa pergunta que eu vou fazer, ela já vai ter uma resposta no coração dos irmãos. Certo? Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: imagine hoje, né, uma ilustração aqui. Imagine hoje nós chegamos, se você chegar no céu, né, na porta do céu, e um anjo ou o próprio Cristo aparece para você e fala assim: por que eu deveria deixar você entrar? Qual seria a sua resposta? O que você tem feito para conseguir esse passaporte, vamos dizer assim, né? Então, eu queria que os irmãos pensassem nessa pergunta, né, nessa cena, e ao longo do capítulo nós vamos discorrer sobre isso, e Paulo ele vai explicar qual seria a resposta ideal para essa pergunta, amém? Aqui ele vai Paulo ele vai trazer, né, para os Gálatas. O que acontece, né? Aqueles que não estão acompanhando, a carta de Gálatas é uma carta de instrução de Paulo ao que estava acontecendo, né, com o povo daquela igreja, né? Estavam sendo infiltrados por judeus, né, pelos judaizantes, que eles estavam querendo impor ao povo, né, os cristãos, que só Cristo não serve. Ele precisava de Cristo mais a lei, né? E como Paulo tinha fundado essa igreja, Paulo ele estava indignado porque esses judaizantes eles estavam conseguindo fazer o povo a seguir a prática, né, essas práticas judaicas, a ponto de se esquecer daquilo que Paulo tinha pregado, do que Paulo tinha ensinado, e a começar a participar disso, né, e colocar as obras, né, que eles estavam fazendo, né, seja a circuncisão, seja
guardar os dias, né, que os judeus têm isso até hoje, como se fosse um complemento da salvação de Cristo, né, como se só Cristo, a morte de Cristo na cruz não fosse suficiente, né, e esses judaizantes estavam fazendo isso com a igreja. E Paulo, essa é uma carta, né, é um capítulo, né, que ele, desde o primeiro, ele vai falar que ele está perplexo, né, como que vocês estão deixando essas pessoas fazerem isso e se esquecendo daquilo que eu preguei para vocês, né? Então, só para a gente trazer esse contexto, e aqui ele vai falar sobre a questão da filiação, né? O que significa sermos filhos de Deus? Né? O que é ser filho de Deus? Né? A gente tem um ditado que fala assim, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, né? Mas será que todos são filhos de Deus? Né? Quando a gente pega essa carta, isso parece até ser meio pesado de se falar, né? Nossa, então tem gente que não é filho de Deus? E de certa forma é isso que Paulo está falando, né? Aqui ele vai trazer que quem é filho de Deus, né? Todos aqueles que recebem a Cristo e se revestem dele, né? Aqui no versículo 3, né? O que seria esse revestir de Cristo? É você entender a palavra e como se Cristo ele fosse a sua roupa, você está se vestindo de Cristo. Você está tão íntimo da palavra de Deus, tão íntimo de Cristo, que ele faz parte de você, né? Você tem essa intimidade, né? Porque ele vai trazer aqui que não pode haver judeu, nem escravo, nem liberto, né? Nessa questão social, na comunidade cristã, lógico, nós temos diferenças de cargos, né? A gente estava aqui até na reunião de obreiros hoje, nós sabemos que existem pessoas com cargos diferentes na igreja, mas o que Paulo quer dizer é que nós somos todos filhos de Deus, né? Quando nós nos revestimos de Cristo, né? O fato de você estar na igreja e não se revestir de Cristo, você simplesmente vir à igreja não faz de você um filho de Deus, né? Você precisa realmente entender, né? Nós precisamos entender que se nós temos essa filiação, né? Nós andamos de acordo com isso. E Paulo vai discorrer aqui no capítulo 4, né? Ele vai falar a questão do herdeiro, né? Nós como filhos, nós somos herdeiros da promessa de Deus, né? Mas o que acontece? A lei, que era o que os judaizantes estavam pregando, ela vinha como... Paulo ele vai explicar que a lei, né, os mandamentos, as práticas de cumprir os dias, da circuncisão, tudo isso, era como se fosse um aio. O aio é o quê? É um tutor, né? É aquilo que ele está ensinando. Deus ele revela a sua palavra, né, a partir de Moisés e as leis, apontando para Cristo. Todas essas coisas que nós temos, né, a separação, tudo isso, o sacrifício do animal, né, tudo isso já estava apontando para o sacrifício de Cristo, que é o sacrifício suficiente. E as pessoas ainda estavam acreditando que a sua salvação dependia do sacrifício do animal. Uma vez que Cristo já veio e fez o sacrifício por nós não temos as necessidades mais de sacrificar animais, de guardar a lei da forma que o povo guardava, pensando, né, no caso desses judaizantes, que isso seria um complemento da salvação. Cristo ele veio para cumprir a lei, né? A palavra fala que ele não veio para cancelar a lei, mas ele veio para cumprir. E a partir do momento que ele cumpre isso e se põe, né, no nosso lugar, ele faz essa ponte, ele sendo sumo sacerdote, né, ele faz o sacrifício. E o sacrifício dele é único e exclusivo, e nós não precisamos mais fazer nada para que nós possamos ser. Nós já somos, né? A partir do momento que ele faz, ele nos traz para perto do Pai, né? Agora nós somos filhos. Nós não fazemos as coisas que nós fazemos com base naquilo que, no medo de, se não fizer eu vou para o inferno. Ele já te amou, ele já deu o filho por você, né? Uma vez que ele dá o filho para você, por você, em remissão dos seus pecados, ele também ainda, além de dar, né, o filho, ele vai falar que ele entrega o Espírito Santo, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Abba Pai significa, essa expressão Abba, é como se nós chamássemos de papai, paizinho, intimidade com Deus, né? Nós temos essa intimidade, né? Então, quando a gente fala aqui, né, que Gálatas é a epístola da liberdade cristã, nós precisamos entender que a liberdade que ela está falando é do peso que a lei impõe sobre nós. Nós não precisamos fazer nada com medo do inferno. Se não fizer, Deus vai... Não, Ele já fez, né? Essa liberdade que nós temos de filhos é porque o Pai, Ele nos ama como filho e Ele quer essa intimidade com nós. Assim como o Pai, né,
eu não sou pai ainda, mas assim como vocês que são pais aqui na igreja, mães, tem esse afeto, né, pelos seus filhos. Vocês não querem que seus filhos façam as coisas, vocês guiam seus filhos pelo caminho melhor possível. Assim foi que assim que Deus fez com Jesus, né, entregando Ele para que nós possamos ter acesso com Ele. Amém? Então, aqui nessa questão da filiação, ele vai falar sobre o tutor, né? Que se nós ainda tentamos viver a nossa vida com base no cumprimento da lei, nós de nada somos diferentes de um escravo. Nós somos escravos da lei, né? E o que Paulo está querendo trazer para a gente hoje é essa questão da liberdade, né? A lei, ela veio como um tutor e assim, só para a gente contextualizar, essa questão que ele traz aqui era uma coisa que acontecia muito comumente na época, que é a questão do filho, né, da herança. O filho ele só poderia acessar a herança do pai, né, falando socialmente, quando ele chegasse na sua plenitude do tempo, né? Às vezes um pai era muito rico, deixava uma herança para o filho, mas o filho, por ser novo, ele não poderia ter acesso, né? Porque o filho novo, sem experiência, ele ia acabar gastando, ele ia acabar agindo de uma forma errada, e isso poderia levar ele a viver uma vida, né? Ele gasta todo o dinheiro, e a gente lembra da passagem do filho pródigo, né? Ele pega todo o dinheiro, gasta, depois não tem mais nada, né? Então, assim, quando ele fala, essa questão era uma questão muito comum da época, que o filho, ele tinha esse tutor, né? O pai deixava um administrador para cuidar do filho. Então, quando o filho alcançava a sua maioridade, vamos dizer assim, que Paulo chama de plenitude do tempo, aí sim o filho poderia usufruir da sua riqueza, da sua herança, de uma forma completa. Enquanto isso, ele era conduzido por esse tutor. E Paulo ele traz, né, justamente essa questão. A lei, ela servia como nosso tutor, até chegar à plenitude do tempo, que é Cristo. Então, quando Cristo vem, ele traz com nós essa maturidade que nós alcançamos ele é a plenitude do tempo, né? Então, quando Cristo ele vem e faz toda a sua obra, a obra está revelada, a salvação está completa em Cristo. Então, nós não precisamos da lei com base no medo do inferno, ou o medo de, se eu não fizer... É isso que Paulo está fazendo na questão da liberdade. A lei, se nós temos a Cristo, Cristo cumpriu a lei, e se nós estamos nele, a lei já está completa. Se nós temos a Cristo, nós temos a liberdade. É essa questão que Paulo vai trazer da questão da liberdade. Nós temos essa plenitude do tempo em Cristo, né? Cristo é como se fosse a nossa carta de alforria, vamos dizer assim. Nós somos escravos, né? Ele vai trazer que nós éramos escravos. Ele vai falar que o herdeiro nada difere do escravo enquanto ainda é menor. Então, quando Cristo vem, ele traz essa carta de alforria. No versículo 5 ele fala, para resgatar os que estavam sob a lei. Essa questão do resgate que ele traz é justamente a questão de você comprar o escravo, né? De você resgatar, de você dar a liberdade para o escravo. Então, quando Cristo vem, nós que éramos escravos agora somos libertos. E ele traz essa liberdade. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu vou continuar lendo, né? Aqui ele vai falar depois da questão, além de nos dar a liberdade, né? Ele nos dá o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho que clama Abba, né? Nós temos agora a intimidade com o Pai. Nós lembramos, né? Quando falamos da morte de Cristo, que o véu se rasga de cima a baixo, né? É um detalhe que às vezes pode até passar despercebido, mas o véu ele não se rasgou, ele se rasgou de cima a baixo. Nós temos um acesso ao Pai, né? Esse acesso que Jesus trouxe com essa plenitude dos tempos. Amém? Vou continuar lendo aqui a partir do versículo 8 até o 20, que vai falar aqui da questão dos ritos. Vou pegar aqui minha colinha, porque senão eu tenho que ter a colinha, né? Vamos lá. A partir do versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses e tempos e anos,
Receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que preguei o evangelho na primeira vez por causa de uma enfermidade física, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Ou os que vos obsequiam? Não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então aqui Paulo ele vai trazer essa questão dos ritos, né? Que nós entendemos assim, falando do contexto da igreja. Eles eram pagãos que agora conhecem a Cristo, né? Então eles tinham as suas práticas dos seus deuses, de tudo aquilo que eles faziam. E agora eles conhecem a Cristo e com isso vem a liberdade. Aí agora vem os judaizantes e começam a impor novamente a lei e o peso sobre eles, né? E Paulo ele vai falar agora, o que está acontecendo com vocês? Vocês já não sabem onde isso vai dar? Né? Vocês já não foram tirados dessa escravidão de vocês terem que cumprir os ritos? Vocês conhecem isso, né? Vocês já viviam nessa questão de cumprir e do medo que a religião de vocês impunha. Agora que vocês conhecem a liberdade, vocês querem voltar a ser escravo? Né? É por isso que Paulo ele fica num tom aqui no versículo 20, ele vai ver que ele está perplexo, ele queria estar presente, não por carta, porque eu acho que o tom ainda seria um pouco mais rígido, né, do que a carta mesmo pode mostrar. E aqui a gente pode tirar algumas coisas, né? Primeiro, o quê? Que Paulo, né, ele estava, a primeira vez que ele foi para lá, onde ele fundou a igreja, ele estava com uma enfermidade física, né? Não se sabe ao certo, né, qual é essa enfermidade, mas o que nós entendemos disso também, um ponto curioso, é que Paulo, Deus curava através de Paulo, né? E de acordo com a vontade de Deus, Paulo também estava doente. Então, assim, nós vemos que Paulo por si mesmo não fazia obra alguma, né? Paulo ele era usado por Deus, né? E isso traz o quê? Que às vezes na nossa vida enfermidades vão acontecer, né? E mesmo assim, isso não significa que Deus vai nos deixar, né? Essa intimidade que nós temos com Deus, hoje, infelizmente, tem algumas igrejas que pregam que se você está doente, se você está passando por uma situação financeira difícil, se você está com algum problema, é porque está faltando Deus. E não é. Porque Deus, ele não veio, Jesus não fez o que fez para que a gente tenha uma vida boa aqui na terra. Isso é uma consequência, né? Isso pode ser uma bênção, não é que Deus não pode nos abençoar, Ele pode nos abençoar, mas esse não é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é a salvação da nossa alma, é a eternidade com o Pai, né? E Paulo, ele está trazendo exatamente isso, né? Aqui nós vemos, muitos falam, né? Alguns estudiosos vão falar até que essa enfermidade de Paulo seria nos olhos, né? Porque ele fala aqui no versículo 15 que, se fosse possível, até alguns irmãos doariam os próprios olhos para ele. E lá no capítulo 6 a gente vai ver que ele escreve com letras grandes, né? Quando ele vai fazer a conclusão da carta. Então, assim, isso torna o quê? Que Paulo, ele, por mais que ele estivesse, né, a gente vê, né, ao longo do Novo Testamento, Paulo sendo chicoteado, sendo apedrejado, sendo espancado, aí agora ele está com doença, mas em momento algum ele deixou o Evangelho de lado, em momento algum ele deixa de expor a Cristo, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade e achamos que Deus não esqueceu de mim, Deus não quer nada comigo, Ele está fazendo isso. Não, irmãos, Deus ele traz provações, né? A tentação não, a tentação vem do nosso próprio pecado e do diabo. Mas a provação, né, nós vemos que a provação ela tem um sentido de te fortalecer na fé,
né, de você realmente confiar em Deus. Eu particularmente estou passando por uma situação onde Deus está falando assim para mim, você precisa confiar mais em mim. Você precisa parar de confiar no seu braço. E quando o pastor pôs para mim, né, que eu ia falar justamente essa carta, isso no meu coração já veio como como se fosse um tapa, né? Esse capítulo ele fala exatamente sobre isso, de você não confiar na força do seu braço. Você não precisa. E depois a gente vai ver aqui na questão do final que ele vai ser muito enfático nisso, que quando a gente confia na força do nosso braço, quando nós confiamos que nós podemos, que nós temos algum mérito diante de Deus, nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus. Porque o mérito é tudo dele, o mérito é tudo de Cristo, a glória é dele, e nós não temos nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou que nos ame menos. Ele já nos amou. Amém, irmãos? Então, esse é mais um trecho, eu vou continuar aqui já caminhando para o final, né? E no versículo 21 diz assim, eu deixei uma parte de fora aqui que é importante falar, antes de eu continuar. No versículo 19 ele fala assim, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu, né, estar presente agora convosco para falar de outro tom de voz, porque me vejo perplexo a esse respeito. É interessante essa parte que ele vai trazer a igreja como filhos, né? Ele tratava a igreja com... Imagina, irmãos, a honra que era, né, uma igreja ser formada pelo apóstolo Paulo, né, um dos que estavam ali, que teve a visão de Cristo, que recebeu estavam com os apóstolos, né, e Paulo ele traz com muita humildade essa questão de ele trazer os irmãos da igreja como filhos. Ele estava muito nervoso, mas ele estava como um pai que corrige os filhos, né, e a gente sabe que a própria palavra fala que quando o pai corrige o filho é sinal de que ele ama o filho, né, e é muito interessante. E ele vai trazer aqui como se ele estivesse sofrendo dores de parto, né? Nós entendemos que a dor do parto se existir uma escala de dores, eu acredito que a dor do parto, né, seja o top ali, vamos dizer assim, né? E ele está sofrendo de novo, né, por esses filhos. Ele está de novo passando por essa dor, por essa aflição. Mas ele fala que ele passa por essa aflição até ser Cristo formado em vós. A igreja ela já tinha abandonado o paganismo, a igreja já tinha conhecido a Cristo, e agora a igreja estava transitando ali para o judaísmo, né? E isso quer dizer o quê? Que a igreja passou por um tempo, eles tiveram essas pessoas, elas tiveram um tempo na caminhada cristã, vamos dizer assim, mas Cristo ainda não estava formado neles. Isso é um ponto que nós precisamos tomar muito cuidado nas nossas vidas, hoje. Porque o tempo que você está na igreja não quer dizer nada se Cristo não estiver formado no seu coração. Viveu, morreu na igreja, casou na igreja, fez tudo na igreja. Se Cristo não estiver no seu coração, isso não adianta, né? Não é o tempo, novamente. Não são as obras, não é você vir na igreja, não é você cantar, não é você dar o dízimo, não é, porque eu dou o dízimo na igreja certinho, então eu estou lá tendo meu tijolinho no céu. Não, de maneira alguma, né? Enquanto nós não tivermos Cristo formado em nós, no nosso coração, na nossa prática diária, né? O que é ser Cristo formado em nós? Enquanto nós tivermos as características de Cristo. O cristão, o que significa cristão? É um pequeno Cristo, né? A tradução de cristão vem disso, né? De nós sermos como Cristo, como imitadores. Paulo vai falar, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. É para imitar Paulo? Não, é para imitar Cristo, porque ele está imitando Cristo, né? Essa que é a questão. Então, irmãos, é muito importante essa questão desse versículo, que ele fala que Cristo precisa ser formado em vós. E como que nós vamos conhecer a Cristo? É através da palavra. Ele já nos deu o seu Espírito. Então, quando nós buscamos essa intimidade de termos a Deus como Abba, como nosso paizinho, nós entendemos que Cristo está começando a ser formado em nós. E a partir daí é uma vida que ela vai... não é assim, de um estalo. É uma vida que nós vamos vivendo e vamos aprendendo e vamos descobrindo cada vez mais. E Cristo vai moldando e daqui a pouco você começa a perceber, nossa, hoje eu agi de uma situação que se fosse há 2 anos atrás eu teria agido diferente. Isso é o que? É o caráter de Cristo sendo formado em você.
É o caráter de Cristo sendo formado na nossa vida e Deus vai trazendo isso, né, ao longo do tempo. É muito importante essa questão de Cristo ser formado em vós. Aí Paulo, né, como ele está tratando dos judaizantes, ele usa uma passagem bíblica, né, que é, para o judeu, isso é como se fosse assim, uma das coisas mais importantes, que ele vai falar o quê? Agora ele vai para os patriarcas, ele vai falar de Abraão. Abraão para o judeu, Abraão e Moisés, né, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, esses quatro, para o judeu, são a base de tudo. E agora ele vai pegar a própria questão de Abraão e vai falar que se você agir como Abraão agiu, tentando ajudar a Deus, você não é herdeiro da promessa. Então ele vai pegar um erro de Abraão, né? Isso é uma coisa muito forte, né, para um judeu. Por isso que é interessante nós entendemos a cultura do povo quando a gente lê a Bíblia, porque às vezes para a gente entender isso aqui, isso pode passar batido. Mas quando você fala de Abraão, né, de Sara, de Agar, de Ismael e de Isaac, para um judeu isso é a vida, são os antepassados, né? Toda a lei é baseada nisso, né? Depois, mais para frente, com Moisés. Então ele vai trazer justamente essa questão, que fala assim, a partir do versículo 21. Dizei-me vós, quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, que se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é a livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será como um filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo aqui, ele sendo um grande estudioso, né, nós sabemos que Paulo era um fariseu, e os fariseus, eles tinham a história, né, e o Velho Testamento de uma forma praticamente decorada, né, eles eram estudiosos, eles só faziam isso na vida. E Paulo, antes dele ter o encontro com Cristo, ele estava justamente perseguindo os cristãos, né, com base no seu conhecimento da Escritura, e agora ele começa a ter essas revelações, onde ele vai falar aqui da história de Abraão, né, e da sua tentativa de ajudar a Deus, vamos dizer assim. Os irmãos conhecem a história, né? Quem não conhece, vou dar um breve resumo. Abraão já estava velho, com a sua mulher estéril, e ele tinha a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, e por ele seriam benditas todas as nações da terra. Só que ele pensa assim: eu já estou velho, a minha mulher já está idosa, e além dela estar idosa, ela sempre foi estéril. Então, o que acontece? A própria mulher, né, de Abraão tem a ideia de que, né, ele deveria se deitar com a escrava e ter um filho, e a partir desse filho seria a posteridade dele, né, daria continuidade a essa promessa. Mas não foi isso que Deus disse. Não foi isso que a promessa dizia. Então, Abraão, ele se vê num momento aqui onde ele não repreende a mulher dele. Ele fala assim: não, acho que é uma boa ideia, vamos ajudar Deus, já que está demorando muito, né? Essa promessa não chega, a gente está ficando cada vez mais velho e a promessa não chega, então a gente vai fazer isso. E a gente conhece a história, está lá em Gênesis, Ismael nasce, filho da escrava, né? E quando depois a promessa se cumpre, e vem Isaac, filho de Sara, Ismael começa a perseguir a Isaac.
né? Ele era o filho mais velho, né? Mas ele não era o filho legítimo. E com isso acontece o que aconteceu. Abraão manda tanto Ismael quanto a Agar embora, né? E eles não têm realmente parte na herança. E Paulo está falando o que aqui? Quando você tenta ajudar a Deus com as suas obras, você não está realmente ajudando a Deus, você não está se aproximando de Deus. Você está fazendo tudo aquilo que Deus não falou para você fazer. Quando você faz as coisas que você faz, pensando que você, não, Deus está demorando, eu vou dar um jeito aqui. Quando você confia no seu próprio braço, é onde você começa a errar. A situação está difícil? Confia em Deus. Lógico que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer nossas coisas, mas nós precisamos entender que é Deus que faz toda a obra, né? Aqui ele está falando no contexto da nossa salvação, da nossa liberdade, no nosso conhecimento de Deus e de como nós nos relacionamos com Deus, né? Então, a partir do momento que você faz alguma coisa, não, eu canto na igreja porque Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de você, irmãos, é você que precisa dele, né? E é muito interessante isso, que Paulo ele vai trazer justamente a história de Abraão, que é o pai, e vai falar assim: se você está fazendo alguma coisa querendo ajudar a Deus ou querendo ter algum mérito nisso, você está cada vez mais se afastando de Deus, você não entendeu o evangelho ainda, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque o que isso traz na gente? Quando nós fazemos alguma coisa, até mesmo na casa de Deus, pensando que nós, com isso, aquele famoso ditado, vou fazer uma para Deus ver aqui. Sabe quando você quer dar um jeitinho, fazer uma boa ação, vou fazer alguma coisa porque Deus está vendo, né? Então aí eu ganho um pontinho com Ele. Você não ganha ponto com Deus. Não há nada que nós possamos fazer que vai fazer Deus nos amar mais ou nos amar menos, né? E é exatamente isso que ele está falando. Você é livre, você é filho, você é herdeiro. Você não precisa do peso das suas obras para te fazer para que Deus te ame. É exatamente isso que ele está falando. Quando você tenta fazer alguma coisa, qual que é o problema, irmãos? Nós como homens, nós como seres humanos falhos e pecadores, nós queremos ter mérito. Nós queremos andar daqui até a Aparecida para que, não, eu fiz isso aqui. Nós não, né? Falando assim da questão de mérito. Nós queremos fazer o jejum, porque, não, eu fiz o jejum, então Deus vai me abençoar. Não, eu dou o dízimo, então Deus vai me abençoar. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez, que foi dar o Filho dEle, e não a obra maior do que essa. Quando Jesus vem e traz a plenitude dos tempos, nós temos agora livre acesso ao Pai. Então, quando nós usamos das nossas ações ou de qualquer coisa, pensando que Deus, pensando que esse mérito, nós vamos ter algum mérito diante de Deus, né? A própria palavra fala que naquele dia haverão uns que vão chegar perante o trono e vão falar: mas em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz isso, eu pregava, eu fazia. Mas se você não estiver em Deus, se você está fazendo isso para o seu próprio proveito, se você não realmente entendeu que é o nome de Cristo que precisa ser glorificado e não o nosso, se nós fazemos isso querendo conquistar a Deus, de nada vai servir, de nada vai servir. Então é isso que Paulo ele vai trazer nessa parte da carta, dizendo que Abraão, sendo homem, ele também quis agir com a força do seu próprio braço. Ele quis cumprir a promessa do jeito dele, e não é assim que funciona. Depois nós sabemos, né, o que isso gerou na história do mundo. Ismael vai dar origem aos árabes, e Isaac dá origem aos judeus, e isso já faz mais de 3.000 anos, e esse povo ele vive em guerra até hoje, eles se odeiam até hoje, né? E é uma coisa que onde um está, o outro não está, e quando eles estão juntos, sempre fica aquele clima, né? Nós temos aí as guerras no Oriente Médio, vimos agora, né, a questão que o Hamas fez com Israel. Isso tudo partiu daqui,
né? Ismael, ele sempre perseguiu a Isaac. E nós, aqui Paulo ele vai trazer que os judaizantes, eles estão perseguindo os filhos da promessa. Porque quando você impõe alguma coisa para que, não, para você ser aceito por Deus, você precisa de Jesus, mais isso. Jesus mais circuncisão, Jesus mais a guarda do sábado, Jesus mais alguma coisa. Não. Jesus veio para nos dar liberdade e é isso que Paulo vai trazer. Amém? Então, só para a gente encerrar, a gente tem algumas aplicações que eu tirei aqui desse capítulo, que são muito importantes. Eu queria que os irmãos meditassem. Você é amado por Deus como um filho, e o Espírito clama, Abba, Pai. Não precisamos viver com medo de não sermos amados por Deus, porque Ele já nos amou primeiro. Essa é a liberdade. Quando a palavra fala que Jesus ele veio para tomar o nosso jugo, tomar o nosso fardo, é isso. A partir dele nós temos acesso ao Pai. Né? E essa é uma sensação que esse capítulo vem tratando no meu coração, que por muito tempo eu vivi mesmo realmente querendo fazer, querendo buscar e dessa forma de, não, preciso fazer, porque senão Deus... Não, irmãos, Ele já fez. Isso precisa gerar no nosso coração um alívio. Isso precisa ter, o entendimento disso precisa tirar esse peso do nosso coração. Jesus já morreu por você e Ele que te chamou. O Pai fez tudo por nós, né? Quando nós fazemos coisas com medo de ir para o inferno ou com a intenção de que vamos conquistar algum mérito diante de Deus que nos faça digno de salvação, nós estamos idolatrando essas obras. Da mesma forma que eles foram idólatras, né, como pagãos, e depois... esse é um perigo que nós temos quando nós fazemos as obras pensando em ganhar um ponto com Deus. Porque nós achamos realmente que nós estamos perto de Deus, nos aproximando de Deus. Mas as obras, elas acabam se tornando um ídolo. Nós estamos adorando ou buscando fazer alguma coisa para nosso benefício. E isso não é o que Deus quer. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque quando nós fazemos as coisas na intenção de sermos reconhecidos por Deus, mediante as nossas obras elas acabam se tornando ídolos. E nós somos tão idólatras quanto os pagãos, nós somos tão idólatras quanto aqueles que tentam fazer alguma coisa para conquistar algo de Deus. Nossa salvação depende exclusivamente da obra de Cristo na cruz, não da força dos nossos braços, nem de nenhuma obra. Nós fazemos a vontade do Pai como filho que ama o seu pai e sabe o que fazer para ter mais intimidade com Ele. Mas aí tem um ponto. Se nós pensamos que já que não podemos fazer nada, nós podemos viver a vida de qualquer jeito, isso significa que talvez nós não tenhamos entendido nada do Evangelho e também estamos longe de Deus. Se surge no nosso coração a ideia de que, então já que Jesus fez tudo, eu não vou fazer nada. Não, não é assim. A intimidade com Deus, a sua santificação, isso você precisa buscar. Mas como um filho que tem acesso ao Pai. Não por medo ou por pressão, ou que se você não fizer, Deus vai te condenar para o inferno, ou nada do tipo, porque a obra já foi feita em Cristo. Jesus já nos trouxe a salvação, Jesus já cumpriu, e a partir disso nós temos esse acesso ao Pai. Que hoje nós possamos entender que somos filhos amados pelo Pai, né? Que nós temos esse acesso ao Pai como herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, através da sua obra. Amém? E que nós possamos realmente tirar esse peso que a lei nos impõe e, como a própria palavra fala, né, e aceitar o jugo de Jesus, que é um jugo suave, né? Que é isso que Deus tem para nós. Amém?